Este é o Projeto Paura, apresentado por Rodrigo Rufino. Boa noite, seja bem-vindo ao Projeto Paura. Aqui quem fala é Rodrigo Rufino, o seu anfitrião, e este é o 10º episódio do podcast. É uma marca especial, considerando que eu tenho conseguido ser constante na entrega dos episódios, e é algo a ser comemorado e também agradecido, principalmente por causa da ajuda de vocês, queridos ouvintes, que têm enviado relatos e, dentro do possível, me dão material com o qual trabalhar. Eu agradeço muito mesmo. O episódio de hoje, sendo especial, marca também o início do Cine Paura, que por enquanto será integrado ao podcast, e no qual eu falarei de filmes de terror e horror que eu gosto muito, sendo clássicos do cinema ou não. Mas hoje eu começarei com um clássico, que é O Bebê de Rosemary, de 1968. O filme é dirigido por Roman Polanski e tem no elenco Mia Farrow no papel de Rosemary, o John Cassavetes no papel de Guy, Ruth Gordon no papel de Minnie e Sidney Blackmer no papel de Roman. É a adaptação do livro de 1967 de Ira Levin, e o roteiro é praticamente todo fiel ao livro, faltando quase nada do material original, e conta a história do jovem casal Rosemary e Guy Woodhouse, que se muda para um apartamento num prédio antigo repleto de histórias macabras sobre bruxaria, mas que são tratadas pelo casal até como uma simples curiosidade divertida. O prédio é bem sinistro, mas tem a sua imponência. Não demora muito até o casal passar a conviver com os vizinhos idosos, os Cassavetes, sendo Minnie uma personagem ao mesmo tempo cômica e intrometida, daquelas bem palpiteiras mesmo, sabe? Mas que por trás deste comportamento esconde algo bem sinistro. Rosemary e Guy têm planos de ter um bebê, e Guy é um ator ainda sem muito destaque, mas que quer muito alavancar sua carreira. E são esses planos que movimentam toda a trama sinistra que se forma em Um Bebê de Rosemary, pois Rosemary começa a desconfiar de que seus vizinhos e os amigos dos vizinhos formam um grupo de bruxos que querem fazer mal ao seu bebê. Até certo ponto, essa história não apresenta elementos mais explícitos de terror e segue boa parte assim até o seu final impactante e que tem algo de inevitável. Eu vou falar alguns spoilers leves, eu não vou entregar assim totalmente o que acontece, mas pode ser que algum de vocês não tenha assistido e não queira saber assim de coisas muito específicas. Mas assim, o terror do filme vem do poder da sugestão, da sensação constante de que há algo errado no ar e de que Rosemary está sendo manipulada por todos. Sua suspeita de que aquelas pessoas pretendem fazer mal ao seu bebê se transformam em paranoia. A paranoia de Rosemary se torna também do espectador. Pode-se dizer que O Bebê de Rosemary é sobre os medos de uma mãe de primeira viagem, não apenas em relação a conseguir levar a gestação até o fim, por mais ameaçador que o mundo à sua volta pareça, como depois também tem relação com o conflito de uma mãe sobre se ela será capaz de amar e criar esse filho que veio de muito sofrimento. O filme também vem num contexto de fortes mudanças sociais na década de 1960, uma década revolucionária em que antigos valores são colocados em questionamentos, são debatidos. Surgiam os hippies, o amor livre e tal, mas foi uma década que acabou de maneira um tanto amarga, tendo o próprio Roman Polanski passado por uma tragédia no ano de 1969, com a morte brutal de sua esposa grávida, a atriz Sharon Tate, pelas mãos da família Manson. E depois, nos anos 70, haveria uma onda de pessimismo que teria tomado os Estados Unidos, e o mundo no geral. Toda aquela brincadeira de paz e amor perdeu a graça para a sociedade estadunidense e foi uma época bem agitada.
Não é por acaso que deste pessimismo vieram filmes em que os horrores saíam dos castelos góticos e chegavam aos lares, às cidades, além de uma forte presença de um pânico moral e satânico, um medo que reverberou nas décadas seguintes. Filmes como O Exorcista e A Profecia vieram disso, mas antes disso veio O Bebê de Rosemary, que mexe bem num ponto delicado, com a família, no caso um casal, sendo cercado por forças sinistras que se infiltram em sua realidade, em seu mundo, sem nem precisar mostrar sua verdadeira face, de maneira assim tão aberta, tão explícita. Há até quem diga ter visto o bebê no final do filme, de tão sugestionados que os espectadores ficam, né? No livro há uma descrição visual do bebê, mas o filme, sabiamente, não mostra e nem precisa mostrá-lo, né? Para se sentir a derrota de Rosemary, que vem em seguida da resignação, com ela só aceitando o papel ao qual ela foi destinada a cumprir, papel de mãe. Isto é, claro, num contexto bem pessimista, né? Com uma direção elegante, este é um filme poderoso sem mostrar muito. Eu considero O Bebê de Rosemary e O Exorcista os meus filmes favoritos de terror, né? Sendo O Exorcista pelo choque, pelas coisas que mostra, pelo mal sendo bem explícito, e O Bebê de Rosemary pelas coisas que não mostra. Este filme também já foi dado por José Mojica Marins, o nosso saudoso Zé do Caixão, como seu filme favorito de terror. Talvez não seja um filme que converse muito com o público mais novo, mais atual, por construir lentamente sua atmosfera, embora seja um filme que, se feito hoje, eu acho que se encaixaria nos filmes que levam o rótulo estúpido de pós-horror. Eu digo estúpido pois esses filmes continuam sendo de horror, e não faz sentido encaixar numa categoria diferenciada, chamar de pós-horror ou mesmo de horror elevado. Eu acho muita besteira isso. E também porque filmes que são feitos nesta estrutura mais dramática e psicológica já eram feitos há muitas décadas. Ao exemplo de O Bebê de Rosemary e outros filmes com um horror mais psicológico. De qualquer maneira, este é um clássico. É o segundo filme de uma trilogia de filmes do Polanski chamada de Trilogia do Apartamento, tendo Repulsa ao Sexo de 1965 como primeiro. Daí vem O Bebê de Rosemary em 68 e se encerra com O Inquilino de 1976. E são filmes que eu recomendo para quem gosta de um bom horror psicológico. O Bebê de Rosemary ainda tem uma sugestão sobrenatural mais evidente, mas os outros dois são puramente psicológicos, tendo protagonistas bem angustiados em suas questões internas. E este foi o primeiro Cine Paura. Se possível, deixem suas impressões e comentários sobre o episódio e sobre o filme em si. Eu vou gostar de saber o que vocês acharam. O Projeto Paura precisa da sua ajuda com a sua participação ao enviar relatos e também sugestões de pautas, comentários. E para você enviar seu relato, que pode ser um caso que ocorreu com você ou com alguém que você conhece, alguma história estranha que você ouviu, você pode enviar por e-mail para projetopauraprofunda@gmail.com ou por DM no Instagram, ou ainda nos comentários dos vídeos no YouTube, para que eu possa fazer um apanhado de relatos para serem lidos em episódios futuros. Se você estiver chegando no Projeto Paura no YouTube agora, eu peço que você se inscreva no canal. O arroba é Projeto Paura, que é o mesmo arroba do Instagram. No Spotify, se você puder, siga o podcast pesquisando por Projeto Paura, que é o podcast que tem a imagem em vermelho do meu olhar de espanto. Eu peço que avalie o podcast com 5 estrelas após ouvir pelo menos um episódio, é assim que funciona no Spotify, e isso vai me ajudar bastante, pessoal. E o próximo episódio também será especial, pois teremos o primeiro relato enviado por uma ouvinte por e-mail. Farei a leitura deste relato e é um motivo para se comemorar, né? Que seja o primeiro e-mail de muitos. Bom, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, peço para que você volte sempre para mais assombro, para mais histórias de arrepiar, para mais coisas que envolvam o horror, o medo, o sobrenatural, o ufológico, o estranho. Até o próximo episódio, pessoal, e como eu sempre digo, tenha bons sonhos
se puder.